Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos lá e dar início à nossa aula de número 11, tá? Nessa aula a gente começará a falar sobre os crimes contra a honra, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar especificamente dos crimes contra a honra, que são que vão ali do artigo 138 ao 140, tá? E na próxima aula a gente vai tratar aí dos pormenores, tá? Nas situações especiais, nos aumentos de pena, questões processuais, tá bom? Os crimes contra a honra eles vão do 138 até o 145 do Código Penal, certo? Então hoje nós trataremos 138, 139 e 140. Amanhã, e aí a gente encerra, na próxima aula a gente encerra aí esses crimes contra a honra de grandiosíssima importância para nós, tá? Para o estudo de vocês aí enquanto profissionais. Isso cai muito em provas, isso é muito cobrado de vocês no dia a dia, tá? Vamos lá, o que são crimes contra a honra? Crimes contra a honra seria um conjunto de qualidades de uma pessoa, tá? Do ponto de vista o quê? Do ponto de vista dela mesma. Ou enquanto um ser contido numa sociedade, ou ali no seu próprio íntimo, tá? Então aí é um sentimento natural essa questão de honra. Tem gente que se ofende com algumas coisas, tem gente que não, certo? Então por isso que é considerado tão pessoal isso aí, a questão da honra, beleza? No material de vocês aí, começando na página 68, nós temos aí algumas espécies de honra, objetiva, subjetiva, comum, especial. Isso não nos convém aqui agora, tá? Isso não, só para questão de enriquecer mesmo aí o nosso material e vocês ficarem sabendo aí o que acontece. Para nós aqui, o que é importante, o principal para o nosso estudo, sabermos diferenciar o que é calúnia, o que é difamação e o que é injúria, tá? Eles vêm dispostos no nosso Código Penal dessa forma, nessa ordem, tá? Então vamos lá. Primeiro, calúnia, 138, artigo. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, detenção de 6 meses a 2 anos. Vejam só, caluniar alguém imputando-lhe falsamente, ou seja, sabendo que é mentira, né? Fato definido, olha só, pressão, a palavra mais importante aí, uma das palavras mais importantes que nós temos aí é fato. Selecione aí, marca texto aí no seu material, no seu PDF. Fato, caluniar, fato e crime. Essas três palavras aí são importantíssimas, porque elas dão o norte, tá? Então, o que é calúnia? Calúnia é atribuir a alguém, sabendo que é mentira, que ele tenha cometido um fato determinado, um crime determinado, tá? Tem que ser fato determinado. O calúnia é fácil de gravar porque calúnia é crime, C de calúnia e crime. Então, eu só vou falar em calúnia quando a situação que a pessoa estiver sendo acusada, envolvida, se referir a algum tipo de crime, beleza? Então, só vou falar disso se for crime, tá? Então, por exemplo, e como nós vimos, tem que ser fato determinado. Se eu falar, o João é ladrão, isso não é fato determinado, tá? Nós vamos ver que daqui a pouco do que se trata essa afirmação aí, qual crime contra a honra seria, tá? Diferente de falar, olha, foi o João que roubou o supermercado lá na esquina no dia tal. Isso é um fato determinado, certo? E ela sabendo que isso é mentira, que não foi o João, não precisa saber quem foi, mas ela sabendo que não foi o João, aí sim já está em curso, aí tipificado o crime da calúnia, beleza? Então vamos lá, calúnia é crime, C de calúnia, C de crime, é o mais fácil de todos, beleza? Falsamente, sabendo que não foi aquela pessoa que cometeu aquele crime, e também, de igual importância, fato determinado, tem que ser aquele crime específico, e balançando tudo aí, né? Tem que ser aquele crime específico, fechou? Então vamos lá, calúnia, crime, um fato específico, um crime específico, atribuindo a alguém ali, sabendo que não foi aquela pessoa que cometeu o crime, certo? Vamos lá. Mesma pena, parágrafo 1º nos traz a mesma pena para quem sabe dessa mentira e mesmo assim fica espalhando. É pro fofoqueiro, né? Fala, olha, o João que cometeu o crime, mas sabe que não foi o João, foi o Gilberto, tá?
e sai mesmo assim, sai divulgando aí que foi o João, tá? A pena é a mesma para quem o fofoqueiro de plantão aí, tá? Na mesma situação, sabe que é mentira, é uma situação de crime, uma situação determinada e sai espalhando essa mentira aí dessa mesma forma, beleza? O pessoal tem que mandar mais dúvida, hein? Tá mandando muito pouca dúvida, eu tenho recebido muito pouca dúvida a respeito das nossas aulas anteriores, tá? Não sei se é falta de interesse, o que é, eu vou presumir que todo mundo tá sabendo, né? E cobrar isso em prova depois, né? Vamos ver ainda como que nós vamos fazer essa cobrança de matéria e tal, mas por mim, se não tá tendo muita dúvida, é porque tá bom, né? Então, beleza. Não fiquem com vergonha, tá? De perguntar, por mais que não pareça que tem a ver com a matéria, tá? Próximo, parágrafo 2º, é punível a calúnia contra os mortos, né? Fulano morreu, fala, mas o fulano morreu, né? Quem que morreu? Morreu foi o Joaquim. Quem que é esse Joaquim? Aquele lá que roubou a prefeitura, que explodiu o caixa eletrônico no dia tal, certo? Lembra, fato, crime, fato determinado, certo? E imputação falsa desse fato, tá? Desse crime, beleza? Então vamos lá. Terceiro, o parágrafo terceiro, ele nos traz uma expressão que nós vamos ver, vai ficar conhecida para nós aqui dentro dos crimes contra a honra, que se chama exceção da verdade. O que é isso? É a pessoa que está acusando, lá o fofoqueiro, por exemplo, é ele provar que ele está falando a verdade. Tá? Se ele prova que ele está falando a verdade, ele não vai cometer crime nenhum, né? Então fala, foi o fulano que roubou o supermercado, né? Aí o cara fica pé da vida lá, eu acho que era João, né? Do exemplo. O cara fica lá pé da vida, né? Que está sendo acusado de ter roubado o supermercado. Aí o fofoqueiro vai lá e mostra um vídeo e que dá para ver claramente que foi ele, o acusado, o João, né, que cometeu esse roubo. E aí? Isso é uma das formas de exceção da verdade, tá? Nós temos aí algumas exceções a essa exceção da verdade, são 3, nós não vamos falar delas aqui agora não, tá? Nesse primeiro momento não, beleza? Então, primeiro dos crimes contra a honra, calúnia, crime, atribuir crime a alguém sabendo que é mentira, tá? A fato determinado, não se esqueçam dessa expressão, fato determinado, aí está escrito fato definido, né? Mas é um fato determinado, tá? Não podemos esquecer também que a legislação adotou aí o critério que o fato definido ele tem que ser como crime, tá? Então, se for contravenção, não vai se aplicar a calúnia, beleza? Então fala, fulano fica ali na esquina do banco vendendo o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção, certo? Então, apesar de ser um fato determinado, que ele vende jogo do bicho em tal lugar, etc., não é definido como crime. E nós vamos ver daqui a pouquinho qual é a situação que vai se encaixar, qual dos crimes contra a honra que vai se encaixar. Fechou? Então, beleza. Vamos lá. Próximo dos crimes contra a honra, 139. O que nos diz o artigo 139? Tem que achar ele aqui, né? Se não achar, não adianta. Tá? 73 a página. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Mais uma vez, difamar, né? O que é o difamar? É fofoca também, né? Só que aqui é mais abrangente ainda. O primeiro lá nós falávamos de crime, né? Agora nós estamos falando de difamar, de espalhar situações ofensivas a respeito de alguém, tá? Aqui veja, não se falou em crime, que não tenha que ser crime, mas ainda se falou em fato ofensivo à sua reputação. Então aqui pode ser qualquer situação sem ser crime, sim, mas tem que ser um fato definido ali ofensivo à reputação daquela pessoa. Lembra? Difamar, né? As fofoquinhas, fofoca de colégio e tal, certo? Então o que seria, por exemplo? A fulana está traindo o esposo dela com o chefe dela, certo? Isso é uma determinação de um fato ofensivo à reputação de alguém, beleza? Não é crime, como nós já vimos, o crime vai cair no anterior, e aqui também não importa se é verdade ou mentira, aqui nós estamos falando que ofendeu a reputação da pessoa, tá? A questão se for verdade
quem está acusando vai conseguir se eximir da culpa lá pela exceção da verdade, que é aplicável aqui também, mas para uma outra situação, só para funcionário público, beleza? Que é o que nos diz o nosso parágrafo único, tá? Então não vai ser aqui essa situação. Ofendeu a reputação de alguém com fato determinado, nós já estamos aí, já é suficiente para que encaixemos na tipificação desse crime contra a honra da difamação. Lembra? Difamar, espalhar má fama, e é isso mesmo. Beleza? Tranquilo aí? Mais uma vez, se for funcionário público e tiver relação com as funções dele, essa é cabível a exceção da verdade, tá? Beleza? Acho que não tem nem muito segredo aí não, mas essa difamação é o mais tranquilo. Qual é a situação aqui? Injúria. O que é injúria para nós? Injúria é o que sobrou, certo? Então a injúria aqui ela não se refere a fato determinado, tá? A injúria aqui ela não se refere a crime, é o que sobrou. Se eu estou imputando falsamente crime a alguém, já sabemos, calúnia. Se eu estou imputando algum fato a alguém que é ofensivo à sua reputação, eu estou falando de injúria. E o resto? Perdão, estou falando de difamação, tá? Se eu estou imputando a alguém algum fato que difame, né, a sua reputação, estou falando de difamação. E o resto? O resto, injúria. Estamos falando de injúria. Só posso estar falando de injúria. Por isso, a injúria ela é muito mais do que abrangente. É uma espécie ali de soldado de reserva que nós temos, tá? Então, se não encaixa na calúnia nem encaixa na difamação, vai lá para a injúria. Obviamente, se houver aí uma ofensa à honra de alguém, tá? Não por isso ela é a maior dos crimes aqui que nós estudaremos. Então vamos lá, no 140 diz assim, ó: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aqui é isso, né? Muitos doutrinadores estudiosos aí falam que a injúria se resume a atribuir uma qualidade negativa a alguém, tá? Então, falar, olha, lá na difamação nós tínhamos, olha, a fulana está traindo o esposo com o chefe dela, certo? Aqui é falar, nossa, a fulana, por se tratar de uma injúria, fala, nossa, a fulana, ela é uma adúltera, ela está traindo o marido dela, certo? Isso é uma forma de injúria, veja, é bem mais generalizado. Lembra lá da acusação do João ter roubado o supermercado tal, etc. Agora, se eu falar, o fulano é ladrão, o João é ladrão, certo? Aqui sim, estamos dentro da injúria. Veja, não tem fato determinado. Aqui está se atribuindo uma qualidade, se é que se pode falar de qualidade, chamar de qualidade, né? Uma qualidade negativa, um adjetivo negativo a alguém, pejorativo normalmente, tá? Para ser ofensivo tem que ser pejorativo, né? Tem que ser negativo a alguém. Ninguém vai ser, pelo menos na pessoa, no uso das suas faculdades mentais, ela não vai se ofender por falar que ela é bonita e etc. Beleza? Pelo menos presume-se que não, né? Mas vamos lá. Certo aí? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Aqui entra xingamentos também, tá? Xingar a pessoa e por aí vai. Beleza? Vamos lá. Detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo 1º. Nós temos hipóteses que o juiz ele vai deixar de aplicar a pena, tá? São duas situações. Quando o ofendido provocou a injúria, né? Ficou provocando ali para ser xingado, para ser ofendido, ou se essa injúria for recíproca, né? Os dois se xingarem, tá? O juiz fala, não, vocês se viram aí, tá? Cada um se xingou, cada um se ofendeu e acabou por aí. Fica por isso mesmo, certo? Beleza? Tranquilo? Acho que tá bem sossegado aí, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Basicamente isso aí. Vamos lá. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º ele nos traz o que a doutrina chama de injúria real. O que é injúria real? É quando eu tenho xingamentos, agressões físicas ali, né? Ofensas à integridade, ofensas à dignidade, mais ofensa à sua integridade física. É uma situação em que não fica só na ofensa verbal, para a agressão física, tá? Então, verbal mais agressão física, é chamado de injúria real, quando sai para porrada mesmo, tá? Por isso é chamado aí a injúria real.
nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e a multa mais a violência, né? Nós vamos analisar lá no 129, que nós já estudamos, se nós temos uma lesão leve, uma lesão grave, gravíssima, etc. Certo? Beleza? Injúria real. No próximo parágrafo, parágrafo 3º, nós temos a chamada, tudo dentro do 140, hein? Injúria racial é ofender alguém com elementos, né, relativos à sua raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idoso ou portador de deficiência, que nós temos uma reclusão de 1 a 3 anos mais a multa, tá? Então aqui é um pouco mais grave a situação, né? Obviamente, se ofender alguém por causa da cor da sua pele e etc., aí uma questão, uma ofensa maior, não só a honra daquela pessoa, como meio que ofende todo um sentimento aí, né, da sociedade em geral, das pessoas em geral, relativo àquela ofensa, aquele direito que foi violado, né? Tá? Parte da doutrina aí defende que a injúria racial, o nome mesmo injúria racial, seria somente se utilizasse situações de raça ou de cor para que se ofendesse a pessoa. Por isso, aí sim poderíamos chamar de injúria racial. Seria um subtipo dentro do parágrafo 3º aí, tá? Uma importante diferenciação que nós precisamos fazer é entre a injúria racial e o racismo, né? O racismo nós precisamos entender como uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente, muito mais generalizada, tá? Então, o racismo é uma coisa protegida constitucionalmente, né? Um instituto protegido constitucionalmente, inclusive considerado imprescritível, tá? O crime de racismo. A pessoa foi vítima ali com 18 anos de uma situação de racismo, ela pode, quando tiver 80, se a nossa Constituição não mudar até lá, né? Se ela quando tiver 80 anos, ela pode decidir processar aquele agressor, tá? É possível sim, por quê? Porque ele é imprescritível, segundo o texto constitucional, certo? Então nós temos racismo e injúria racial. Qual a diferença? O racismo, ele é mais amplo, tá? Ele traz mais situações de proteção, beleza? Então racismo, aqui eu coloquei como exemplo para vocês, é ofender aquele determinado grupo de uma forma mais generalizada, tá? Então eu coloquei, ó, exemplo de racismo, não vai entrar nenhum negro na minha festa. Isso é uma forma de racismo, tá? Proibir ali, generalizando e tal. Ao contrário, a injúria racial é uma coisa mais direcionada ali a uma pessoa ou a um pequeno grupo de pessoas, tá? Então, por exemplo, o que nós vemos em algumas situações, lamentavelmente, em estádios de futebol, por exemplo, quando um determinado jogador de futebol é chamado aí pejorativamente de macaco, por exemplo, certo? Então isso aí no nosso ordenamento jurídico é chamado de injúria racial, tá? A pena aí é de reclusão de 1 a 3 anos, então cabe fiança, ao contrário aí das situações relativas a racismo, né? A questão da injúria racial também ela é prescritível, tá? Embora tenhamos decisões aí falando que a injúria racial, né, pessoa que foi ali ofendida, né, no seu âmbito pessoal, ali no seu âmbito da sua honra, ela tenha sido vítima dessa injúria racial também seria imprescritível, tá? Nós temos já a decisão aí do STJ nesse sentido, beleza? Aqui nesse caso não cabe exceção da verdade, imagina, você fala, não, realmente eu falei que eu não ia contratar ele para essa vaga do emprego porque ele é negro e negro não é bem-vindo aqui na minha empresa, por exemplo, certo? E aí imagina a exceção da verdade, lá provar e falar, não, mas olha aí, ele é negro mesmo, e aí? E daí? Certo? Então, obviamente não é compatível a situação da injúria, seja racial, seja no âmbito geral, não é compatível a injúria com a exceção da verdade, tá? Porque imagina se você ofender uma pessoa porque ela é idosa ou porque ela é deficiente física, né? Aquelas piadinhas de colégio, que muita criança aí é vítima disso, tá? Um idoso, ofender ele por causa disso, olha, não, mas ele é idoso mesmo, certo? Não é porque a pessoa é idosa, é negra, é de uma religião X, é deficiente, que dá direito ao outro de ofendê-la e utilizar esse elemento como ofensa, tá? Por isso é cabível aí a criminalização desse tipo de conduta e nós estamos diante aí de um crime contra a honra
especificamente os relativos à injúria. Beleza? Acho que bem tranquilo aí. O principal é que façamos essa diferenciação, lembrando, a injúria, né, é ali o soldado de reserva, é o carro-chefe, né, abrange tudo, e ali nós temos mais especificamente as situações de calúnia e difamação, né, para fato determinado. Aí eu vou olhar se é crime ou não para dar uma separada. Se eu não conseguir separar e não incluir nem na calúnia nem na difamação, aí nós vamos estar diante de uma injúria, muito provavelmente, tá? Vamos parando por aqui. Amanhã nós falaremos sobre as disposições comuns 141 e aí nós vamos 142, né, as situações em que não são puníveis a calúnia e a difamação, perdão, a injúria e a difamação, 143 a hipótese de retratação, tá? E aí nós vamos caminhando para o nosso final. 144, as situações específica, né, natureza jurídica e tal. 144 fala das referências, alusões à frase, se infere a calúnia, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo, mais uma coisa relativa aí ao andamento processual também. E também o 145 aí nos trata para nós, nos traz aí as hipóteses da ação penal que é cabível para esses casos. Beleza? Vamos parando por aí então, aqui a diferenciação. Vamos falar amanhã de todas essas outras disposições, né, disposições gerais, comuns, processuais a respeito do aumento de pena. Vamos falar de funcionário público, falar de presidente da república, que nós temos algumas situações específicas para eles, beleza? Vamos ficando por aqui, até amanhã não, na próxima aula, né? Até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço a todos.